A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor. Que ela seja ensinamentos aos nossos ouvidos, entre em nossos corações e nos direcione sempre cada vez mais para perto de ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no segundo livro de Reis, né? A gente começou ontem e ontem a gente terminou com a queda dos Moabitas, né? Que por amor de Judá, né? Deus deu os Moabitas nas mãos do rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom, né? E hoje a gente vai ver Eliseu aumenta o azeite da viúva. No capítulo 4, lembrando que Eliseu é o profeta que ficou sucessor de Elias, né? Ele que acompanhou quando Elias foi elevado aos céus, inclusive pegou a sua capa. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende-o, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Naquele tempo o azeite era muito valoroso, né? Então ele servia como moeda de pagamento, né? Por isso que aí Deus o abençoou com o azeite para que ela vendesse o azeite, pagasse as dívidas e assim pudesse sobreviver até os filhos ficarem adultos e poderem trabalhar para sustentar a mãe, né? E a gente continua no versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao seu chefe, ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que há de se fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte.
E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então, pôs os arreios. Aqui você pode reparar que ela não falou para o marido que a criança havia falecido, né? Então, ela já tinha tudo planejado ali. A fé dela, inabalável, planejou todo o caminho, né? Planejou todo o coisa para salvar o filho, né? Então, versículo 24, então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Gease para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Gease: cinge os teus lombos, toma o teu bordão, o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou. Aqui Elias tinha mandado o seu servo levar o bordão dele e colocar em cima do menino, né? Que somente isso iria curar o menino e trazê-lo de volta. Mas não teve efeito, né? Então, versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Olha que maravilha, mais um milagre de Deus aqui, né? Ela nunca pediu filho nem nada, mas Eliseu viu que ela viu em seu coração o desejo de um filho, né? Não pediu filho porque o marido já era velho, já era de uma certa idade, então já seria comum não ter filhos nessa idade, né? Mas Eliseu viu seu coração e com isso Deus abençoou com um filho. Quando o filho vem, pouco tempo depois, quando o filho já menino, né, já andando e tudo, de repente o menino morre. Ela se manteve calma, se manteve serena, se manteve com fé em Deus e buscou novamente ao Senhor através de Eliseu. E assim retomou seu filho a ti, ao teu seio, né? Isso aqui nos ensina que em meio à turbulação, em meio ao momento turbulento, a gente tem que se manter calmo, né? A gente tem que se manter sereno. Porque quando a gente fica nervoso, quando a gente fica muito preocupado, a nossa tendência é não enxergar o que está à nossa volta. Nós temos que se manter calmos, serenos, tranquilos, frios, né, para ser mais exatos, temos que nos manter frios e calculistas, porque assim o pensamento, a mente abre mais e a gente consegue enxergar o que realmente está acontecendo à nossa volta ali. Aí no versículo 38, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande de fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu do campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira, e colheu dela, e encheu a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo,
porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. E um homem veio a Baal-salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e 20 espigas verdes na sua palma, e lhe disse: Dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os serviu e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aqui, né, o rapaz, quando foi fazer a colheita, ele não sabia que aquela erva era venenosa, né? E fez assim o caldo. Só que quando começaram a comer, perceberam que era erva venenosa. Mas Deus abençoou e purificou. Então, assim, é aquela velha história, que não nos mata, fortalece. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque ali foi a inocência do rapaz que levou aquele veneno à boca das pessoas, né? Então, pela inocência do rapaz, Deus acabou purificando o alimento, né? Até mesmo que o que faz mal para a gente não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela, porque o que sai da boca vem do coração. Então, mas não é porque Deus os livrou que você vai inventar de tomar algum veneno e falar: não, eu espero que Deus me liberte e tomar um veneno. Não faça isso, porque certamente o teu corpo não aguentará esse veneno e irá falecer. Muitas vezes tem gente que tenta a Deus, né? E esse negócio de tentar a Deus, né? Na Bíblia, inclusive, tem alguns termos que fala tentar a Deus, provar, aliás, tentar não, provar a Deus, né? Quando se diz provar a Deus, é experimentar a convivência com Deus, não é de tentar a Deus, não é se impor a Deus, não, eu vou fazer tal coisa e Deus vai me ajudar, não é assim, porque Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você. O que Ele faz para você, e faz muito, Ele faz porque Ele te ama de verdade, e Ele quer que um dia você esteja ao lado dele. E para isso você tem que seguir os mandamentos, você tem que ter coração puro, você tem que amar a Deus, você tem que tomar cuidado com o que fala, com o que pensa, porque o pecado não está só no agir, mas também está nos pensamentos, né? Principalmente nos pensamentos, que os pensamentos acabam nos iludindo muito, nos enganando muito. Muitas vezes a gente pensa em coisas, acha que é Deus que está colocando em nossa mente, e não é. É o nosso desejo carnal que está fazendo a gente pensar nisso, viu? Então, vigiai e orai sempre. A história de Naamã no capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vá, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibais que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este me envie a mim um homem para que eu o cure da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Aqui ele foi insensato, né? Porque veio uma carta ali, ele já rasgou suas vestes, aquilo tudo ali, aquilo não era motivo para rasgar suas vestes, né? Normalmente a gente rasga, aliás, a gente não, naquele tempo se rasgava as vestes quando algo muito ruim acontecia, era uma maneira como se diz assim, era uma maneira de se rebelar
mas não contra Deus, pelo contrário, né? Era uma maneira de se humilhar, agora me veio a palavra, era uma maneira de se humilhar, né? E ele acabou rasgando suas vestes sem necessidade nenhuma, até mesmo porque a carta não era para ele, né? A carta era para o profeta Eliseu e ele não se atentou a isso, né? Aí, no versículo 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixe-os vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Para você ver, as coisas acontecem, mas não é do jeito que pensamos, né? Ele imaginou que a cura dele seria de uma maneira, sendo que foi completamente diferente. Ele pensou que Eliseu viria até ele, né? Teria um ritual todo para poder curá-lo, né? E sendo que na realidade Eliseu nem apareceu, ele mandou simplesmente o servo dele já com a ordem do que ele poderia fazer para se curar, né? Aí versículo 12, não são porventura Abanã e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me lá neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. O rio Jordão ele era muito sujo, né? Era um rio muito grande, mas era muito sujo não, era muito lamacento, né? Era muito lamacento. Então ele achava que se era para se purificar, ele teria que se purificar com água cristalina, né? Mas aqui o que manda é a vontade de Deus e não a dele. Versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo a ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Aqui Deus abençoa Naamã e insiste na bênção, né? Porque afinal de contas ele abençoou Naamã através de Eliseu, que mandou o seu moço, né? O seu servo, com o passo a passo que ele deveria fazer, né? E ele não quis fazer, então depois ele se usou dos próprios moços do Naamã, né, dos servos do Naamã, para falar: não, se fosse uma coisa maior você faria, quanto mais uma coisa tão simples como essa, seria muito fácil de fazer, né? Versículo 15, então voltou aos homens de Deus, ele, toda a tua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a teu servo uma carga de terra, de um jugo de multas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Aqui ele estava dizendo, né, que o rei dele serve a outros deuses. E quando ele vai fazer o sacrifício a outros deuses, Naamã, como chefe do exército, tem que acompanhá-lo. Então já está de antemão pedindo perdão a Deus por fazer parte desse ritual, porque ele está obedecendo o seu superior, né? Então ele já está pedindo perdão desde antes. Agora Geazi fica leproso. Continuação aqui no versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que o trazia. Porém,
Vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: sê servido, tornai 2 talentos. E insistiu com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e o pôs sobre os 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-as das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles foram embora. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse Eliseu: donde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receber prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aqui o servo de Eliseu, ele acabou ficando leproso, né? Porque quando você tem o dom de Deus, você não pode cobrar por ele. Porque afinal de contas, de graça vos receber e de graça vos dá. Então, se Deus te deu um dom, você tem que usar para louvar o nome do Senhor. E era isso que Eliseu fez. Ele estava fazendo sempre isso. Quando Naamã insistiu a ele que recebesse o presente, ele disse que não, ele não aceitou. Porque o dom, porque a cura, quem deu a cura não foi Eliseu, foi Deus. Ele usou Eliseu como um intermediador, mas quem deu a cura mesmo foi Deus. Então, se for para presentear alguma coisa, que presenteie Deus e não o homem. Mas o servo de Eliseu, ambicioso, quando viu tudo aquilo na frente dele, falou de maneira tão fácil, ele tomou a frente e mentiu, se passou como se fosse Eliseu pedindo o presente, uma parte do presente, e no final ainda mentiu para Eliseu dizendo que saiu, sendo que o próprio Senhor já tinha dito a Eliseu que o servo dele tinha ido à frente e tinha pego pagamentos pelo que aconteceu, né? E que ele ficaria com a lepra de Naamã, e foi assim que aconteceu. O servo ficou leproso, inclusive a sua descendência também, né? Aqui fala, diante dele, Naamã pegará a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, todos os descendentes como que era o nome dele? De Geazi, todos os descendentes dele também ficariam leprosos, né? Então, pela culpa de um, acaba todos pagando, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o dom que vem de Deus, esse dom, ele é precioso para ser usado para vangloriar o nome do Senhor e não a ti mesmo. Vigiai e orai sempre. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado és. Senhor, obrigada por tua palavra, Pai. Obrigada por tuas mensagens, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora. Derrama a tua unção sobre ela, Pai. Seja o que for, que o coração dela esteja apertado, angustiado, esteja com dores, seja qual sofrimento for, Senhor, que se não pertence a Ti, que caia agora por terra todo mal, Pai. Console teu coração, Senhor, renove sua saúde, renove suas forças, Pai, renove seus sentimentos, acalanta o teu coração, purifica a mente dessa pessoa, Senhor, e traga muita gente para perto de Ti, Pai. Muitos de seus filhos estão abalados, temerosos, Pai. Traga-os novamente para perto de Ti. Muitos se perderam pelo meio do caminho, precisam novamente de sua direção, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.